Oi, pessoal, eu sou a Dri Eu sou o Neto. e esse é mais um episódio do Dri Netopia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o período que a gente ficou sem gravar, que foi um Quase período 2 anos. grande aí. Então vamos fazer um resumo aí dos últimos tempos. Bom, no último episódio, o Neto ele deixou um easter egg ali no meio do rolê, a gente conversando, e em um determinado momento ele fala, nós quatro no quarto. E aí a gente sumiu, 2 anos se passaram e Quem acompanha a gente nas redes sociais já sabe que nós estávamos esperando mais um bebê, que foi um dos grandes milagres que aconteceu no meu acidente. Pelas nossas contas, no dia do acidente foi a concepção do Murilo, Exato. que hoje já tem um pouco mais de um ano. Então, quem acompanha aí já sabe, já viu, já acompanhou o crescimento dele. Então, Assim, essa é a notícia de onde a gente parou. Começamos a partir dali. isso. Então a gente tava no meio do olho do furacão, né? O Neto tinha. Na verdade, a gente já desconfiava que isso poderia acontecer, porque, né? Se tá na chuva dá pra se molhar, né? Então a gente meio que desconfiou que poderia ter acontecido. Mas eu me lembro, duas coisas que marcaram bastante foi. Quando o Neto ainda estava em coma no hospital, teve um padre que a minha sogra chamou pra ir fazer oração lá, pra fazer reza e tal. E aí esse padre foi, fez a reza, e depois quando ele voltou, ele olhou assim pra mim e falou assim: tem uma coisa que só eu e você sabemos. Aí, só eu e ele sabemos, tipo, só ele e o Neto saberiam. Mas logo, logo você vai saber. E aí eu fiquei assim, mas ele fez assim, logo, logo você vai saber. E eu fiquei assim, ué, o que você não tá falando? O que tá acontecendo? E aí todo mundo ficou me olhando com uma cara de tipo, o que ela tá escondendo? E aí eu fiquei tipo assim, gente, eu não sei. Só que dentro do meu coração eu falei, cara, será que eu tô grávida? Será que é isso? Porque, né, no dia do acidente a gente, né, tivemos relação e tal. E eu lembro que a gente até falou, eu falei, amor, eu acho que eu tô no meu período fértil e tal. E aí? Daí a gente meio que conversando ali. Aí sim, mas não foi uma coisa, vamos bater o martelo e vamos abrir a porta das esperanças. Tipo assim, e sim. Só que quando ele saiu de moto e aí aconteceu todo o acidente, eu lembro que quando ele saiu de moto eu falei assim, cara, eu vou comprar pelo dia seguinte, vou deixar mais pra frente pra gente tomar essa decisão, pra gente ter certeza, já que o Miguel já tava dormindo sozinho, então a gente já tava começando a voltar a ter independência. Mas os planos de Deus são outros, foram outros, ainda bem por isso, né? E aí quando esse padre falou isso, eu falei, será, cara? Mas tá, beleza, passou. Aí eu lembro que daí eu fui no quarto e falei pro Neto, olha, Neto, acho bom você acordar, porque eu não tenho pretensão pra ser viúva e eu realmente não quero ser mãe de 2 filhotes aí sozinha. E aí eu zoo, né, e falo que ele acordou, né, no susto, mas ele fala que não, a versão dele é mais bonita, né, amor? Pode falar, o que aconteceu? Não, claro que não foi, né? Ela fala que como se fosse se eu tivesse que voltar pra assumir um castigo que eu tinha, que era criar criança. Mas, na verdade, É, eu tinha que voltar pra receber não, uma bênção de Deus que ele me não mandou, me né? castiga, tipo Senão eu ia assim, perder. ah, você acha que você vai vir aqui e vai deixar. E não vai arcar com as suas respostas. Vai voltar lá e vai arcar com as suas respostas. 2 filhos. Exatamente, Mas deixa uma perna. como se fosse uma coisa ruim. Bom, e aí algumas semanas depois descobrimos, né? Sim. Fez o teste lá, descobrimos a cabeça a milhão, o que que acontece agora? Já preocupado em como criar um, e aí de repente agora tem que criar Nossa, dois. cara, eu lembro que E, quando eu descobri, não foi nada legal. e aquela dúvida grande, né? Como vai ser? Vai ter prótese, não vai ter? Vai ser cadeira de rodas, vai ser muleta? Porque naquela altura ali que a gente descobriu, tinha 2 semanas, 3 semanas do Não, você tinha acidente. acabado de sair Tinha do acabado de ir pra hospital, né? casa. Ido pra casa. E aí tinha toda essa dúvida, esse medo, né? Ah, mas é só pra contextualizar. Daí o padre falou isso, tudo e a gente ficou ainda incerto. Aí depois,
dos 4 dias lá, o Neto acordou, né? Ele acordou, a gente zoou que ele acordou no susto, mas ele fala que não. Aí, quando ele foi pro quarto, eu lembro que eu falei isso pra ele. Eu falei, amor, lembra que antes de sair de casa, a gente teve relação, tal, tal, tal. Então, assim, se a minha menstruação atrasar, pode ser que eu esteja grávida. E daí, você lembra que você falou pra mim? Você falou assim, bem que podia, né? Uma benção dessa no meio disso tudo. Aí, nessa hora, eu falei, cara, certeza, velho. Agora que você falou isso, certeza que eu tô grávida. Porque Deus vai te dar essa moral. Porque daí você vai se recuperar mais rápido. Vai voltar. Daí, dito e feito, né? Deu seu tempo lá do hospital, você foi pra casa, minha menstruação atrasou. Então, tipo assim, no primeiro dia do atraso, nem esperei. Fui lá na farmácia, comprei o teste. Aí eu lembro que a sogra tava em casa, né? Deu positivo. Eu só chorando, mostrando assim, tipo, pra ele chorando. Porque, nossa, foi difícil. Eu demorei um pouco pra aceitar o Murilo. Por causa do contexto, né? De pensar como é que a gente ia fazer 2 filhos, com a situação que o Neto tava. Foi bem difícil o começo. E aí, né, tivemos a notícia, começamos a pensar, se planejar, e aí fomos seguindo adiante, né? E quais seriam os próximos passos ali? A gente já tinha começado mais ou menos ali as pesquisas e buscas por próteses, por orçamento, que tipo que tem, quanto tempo, a partir de quanto tempo poderia começar o processo de protetização. E aí começamos a pesquisar, né, várias opções aí de clínicas, de especialistas, de fisioterapia e acabamos que a gente achou a Bionic Center, que é de São José dos Campos, e a gente acabou achando até algumas outras ali, mas a gente já tinha ouvido falar de São José dos Campos, que era um lugar muito bom, e toda a matéria que a gente encontrava, todo o marketing que a gente mais via, assim, era da Bionic Center. Sim. Sempre com um ambiente muito bonito, muito acolhedor, né? Sempre, enfim, uma coisa atrativa mesmo, né? E aí, agendei com eles uma primeira consulta online que eles fazem, né? De conhecimento ali, para entender como é que funciona, explicar como que é o processo. E aí fiz a consulta com os 2 fisioterapeutas lá, uma triagem ali, né, falar o nível da amputação, há quanto tempo, tudo mais. E entendemos ali que a partir de 3 meses, mais ou menos, da amputação já seria possível. E que o que precisava era que tivesse bem cicatrizado já a pele na parte exterior, que a partir disso já seria possível. Então, o acidente foi ali para janeiro. A gente marcou para final de abril, final de março, começo de abril, né? Foi. Que era mais ou menos 3 meses ali. E aí, viajamos a São José, pegamos o Airbnb ali, o período de 15 dias, onde a gente Nesse primeiro ficou. a gente veio com... Foi eu, você e o Miguel? Foi? Que a gente veio umas Foi. 2, 3 vezes pra cá, né? Sim, nós vimos 2 vezes. Tá. E aí viemos, fizemos, né... que aí, como ela falou, são 2 estágios, né? A gente faz primeiro uma prótese provisória, que ela é de um material mais maleável, onde nesse período vai ter um ajuste ali do formato do coto, vai perder volume, vai ter mudanças ali, e aí o período que eles dão é de 3 meses, usando a prótese provisória, e depois ela é feita de um outro material permanente, que é a fibra de carbono. Então, depois que foi descobrindo, né, todo esse mundo, viemos pra cá, fiz todo o processo de protetização. Miguel tava junto, correndo pela clínica, derrubando tudo lá e Todo sempre mundo adorava apoiando. o Miguel. Ele dava alegria Ele pra galera. trazia movimento para aquela clínica. E ele Não, e a sempre... primeira vez que você tava em pé, na prótese, ele parecia um anjo mesmo, Arcanjo Miguel, te protegendo, garantindo que os seus primeiros passos, assim, com a prótese, você ia fazer. Tipo, eu acho assim, pra mim aquilo significou muito, sabe? ele tava sempre em volta ali, andando junto, correndo, brincando, torcendo, falando que vai papai e tal. E aí, beleza, né? Fizemos essa prótese, fui andando, fui adaptando, um processo lento, doloroso, cansativo, tudo mais. E aí a gente tinha um fator ali que no ano anterior a gente tinha já planejado e a gente tinha já comprado
passagens para uma viagem internacional, que era o grande sonho há muitos anos. Só 15 anos. Sonho de adolescente da Adriele. E a gente tinha comprado para abril, né? Essa viagem, que era uma viagem para Nova York e com uma passagem no Canadá. Abre aspas, que tipo, essa viagem, quem não é meu amigo, né? Quem não me conhece e tá me ouvindo pela primeira vez, eu só falava disso a minha vida inteira. Então, todos os meus amigos, que você perguntava assim, qual que é o meu sonho? Todos eles respondiam, conhecer Nova York. E era uma coisa, assim, que chegava até a ser chato, porque era obsessivo. Todas as séries, tudo era Nova York, Nova York, Nova York. E aí, diante da situação ali do acidente, né? A Adriele falou várias vezes, não, vamos cancelar, porque não tem como, tudo mais. Tem uma coisa bonitinha do acidente nisso, você lembra? Claro que você não lembra. Que foi bem quando, assim, ó, quando você tava em coma, por isso que eu falei, claro que você não lembra. Porque quando você tá em coma, que você passa, na primeira vez que já fez a cirurgia aliás, já fez a amputação, e aí você vai pro elevador pra subir pro centro cirúrgico, né? Aí eu vou te dar um beijo e falo pra você, amor, você tem que ficar bem, você tem que voltar, porque você prometeu que você ia me levar pra Nova York. E aí, cara, parece cena de filme, porque daí bem na hora que eu falo isso, a porta do elevador fecha, mas os técnicos estão tudo com o olhinho cheio d'água, sabe? E eu lá chorando horrores. Olha as prioridades dela, né? Ai, amor, que horrível. Enfim, e aí tínhamos lá a Adriele querendo cancelar por causa da situação. Eu falei pra ela, cara, não vamos cancelar, nós vamos. Vou, sei lá, alugar uma cadeira de roda elétrica, vamos dar um jeito. Doido. Isso no comecinho ali, né? E aí depois que a gente foi entendendo ali da protetização, que era possível e tudo mais, aí a gente viu que era possível. E aí a gente decidiu adiar a viagem. E que foi outra obra de Deus também, né? Sim. Porque essas coisas de mudar passagem só é de graça, né? Se a companhia aérea mudar. E aí teve essa mudança da parte da companhia aérea. E aí eu liguei lá e falei, olha, vocês mudaram o nosso voo. E aí nós temos direito de mudar toda a escala de data e tudo mais. Sim. E aí a gente adiou, escolhemos uma data que tivesse... Que eu tivesse o mais recuperado possível e a Adriele tivesse o mínimo grávida possível, para que a gente pudesse aproveitar, né? E também com uma gestação avançada não é bom. Sim. E aí conseguimos, né, reagendar tudo, reagendamos o hotel, aí mudou todos os planos, né? Mudamos o hotel, que a gente ia ficar mais afastado, pagar mais barato, usar metrô. E aí não tem muita acessibilidade lá, a gente acabou pegando um hotel mais pro centro, perto dos lugares que a gente ia visitar, que tivesse acessibilidade. Então saiu o dobro do preço ali o hotel. Mas mudamos e fomos. Cara, essa parte é muito delicada, porque eu tinha 2 estágios quando eu tava lá. Eu tinha um estágio da Adriele sonhadora, que sonhou por isso por 15 anos, né? Então, tipo, vou vivenciar a experiência de quem sempre sonhou ir pra Nova York, nos melhores pontos turísticos, em tudo que é aquelas coisas que a gente vê em filme. E, de fato, é exatamente igual está nos filmes. Mas, ao mesmo tempo, eu tava lá como mãe e esposa de uma pessoa recém-amputada. Então, isso me decepcionou um pouco. Porque Nova York é enorme, aquela Big Apple, tudo isso que todo mundo fala. Mas é o capitalismo, né? Então, assim, ela não é adaptada para uma pessoa que é PCD. Ela não é adaptada para situações, assim, que você precisa de carrinhos, cadeira de roda e etc. E, cara, é uma coisa que, assim, me virou uma chave, sabe? Tipo, a gente valoriza muito lá fora. Muito mesmo. Brasileiro, assim, a gente se deslumbra muito com lá fora. A gente fala muito de lá fora é isso, lá fora é aquilo. E pouco se valoriza o que a gente já tem aqui no Brasil. E, cara, São Paulo, metrô, transporte público funciona. E, assim, acessibilidade em São Paulo dá de 10 a 0 em Nova York. E isso me doeu muito, assim, que eu falava assim, caraca, eu sonhei isso por 15 anos, eu tô vivendo isso com a minha família, mas não tá confortável pra pessoa que eu amo, eu tô vendo que não tá confortável. Então, tipo, a gente tava lá com um bebê, que o Miguel na época acho que tinha 2 anos, 2 pra 3, 2, ele fez 3 anos quando a gente voltou. A situação cômica do começo da viagem ali era uma pessoa recém-amputada, carregando 2 malas enormes, uma grávida de 6 meses, empurrando um carrinho de neném. 5 para 6 meses, 5, 6 meses. Empurrando um carrinho de neném
com uma criança de 2 anos, Nossa, velho. num país diferente, com a dificuldade do idioma. Chegamos lá, tivemos problema com a internet do celular, então a gente ficava procurando é Wi-Fi verdade. por aí. Ainda bem que o Wi-Fi funciona lá, né? O cartão principal, né, o cartão primário que a gente levou não estava passando para comprar o ticket do metrô. Meu, é verdade. Já chegou tomando perrengue já. Fomos, Perrengue fomos, chique. fomos, de certa forma, preparados, porque a gente tinha um cartão secundário de outro banco, de outro fornecedor lá, que Sim. funcionou, que passou, daí a gente conseguiu seguir. Mas ainda sem internet, porque aí a internet não tinha redundância, era só um plano de celular, que não funcionou e demorou até a gente conseguir resolver. A gente chegou cedo pra fazer check-in. A gente- Aí teve que esperar. E aí a gente andando no metrô, decidimos ir de metrô e subindo a escada. Então eu, recém-amputado, degrau por degrau, joga a mala, joga outra mala, Nossa, verdade. sobe. Carrinho Eu de tinha que bebê embaixo do eu braço. tinha que pegar o Miguel no colo e desmontar o carrinho pra poder subir. Cara, nossa, verdade, eu não tava lembrando todos esses detalhes. E todo aí- dia, porque todos os a dias. gente decidiu fazer todos os passeios com o Metrocard, porque lá você compra lá o cartão e você usa, tipo assim, Lá tem estação de metrô em toda a esquina, realmente. E tem muitas linhas por todos os lados e tudo mais. Sim. O que é ruim é higiene, beleza e acessibilidade. e quando você fala higiene é que, tipo assim, né, metrô As tem ratazana uns passando lá. Sendo bem direto, tem as ratazana correndo lá nos trilhos do metrô. Ai, não, e os metrô... Monte. Nossa, velho. Tá acabando com o Nova York. Não, é sério, meu. Não, preciso falar isso pra vocês. O Neto. Viajar com o Neto pra essas coisas não é legal, sabe por quê? Porque quem sonha em ver Nova York vai ver aqueles monte de monumentos, que pra nós é monumento, pro Neto é um monte de prédio velho. Então eu falava assim, ai amor, vamos ali que vou querer tirar uma foto na frente do Empire State. Aí ele olhava assim, nossa, tudo isso pra um prédio velho. Aí, um prédio velho, um monte de prédio velho, tudo prédio velho. Aí eu falava assim, cara, você é muito chato, que coisa. E aí, assim, né, apesar de todos os perrengues, a gente foi visitar um monte de prédio velho, ponte velha e prédio, enfim. Você não entende, era o Brooklyn, Aí- Ponte Velha. Não, beleza, é uma ponte velha e um prédio Pelo velho. amor de Deus, É bonito, cara. é bonitinho, mas não valia tanto esforço. Pelo amor de Deus. Apesar disso, aí tem os rolês que eu gosto. Vamos no Central Park, um lugar de É, natureza, que que é legal. bonito, tem coisas 70 pra anos, fazer. 80 anos. As experiências gastronômicas, você vai conhecer a culinária, a experiência com o Cara, idioma. muito um vô falaria isso, olha aí. Cara, Natureza, sou gastro... um velho, ué. Cara, não. Mas aí as o comidas- Times Square à noite é A legal. Times Square é legal porque é diferente. Tem outros passeios assim que foram legais. E aí foi muito bacana. Tivemos a experiência no bar lá que é de musical, que tem os cantores da Broadway, onde a verdade. gente pôde assistir. E aí acho que o mais marcante de toda a viagem foi que o dia do aniversário dessa bonita, a gente foi ao Juniors à noite, mas antes disso a gente foi até uma ilha lá e tem um passeio de bonde. A gente passou de Que bondinho é o que passa no filme do Homem-Aranha. Na Quem assistiu hora- Homem-Aranha sabe. na hora do pôr do sol do aniversário e depois a gente foi jantar no Juniors, onde rolou um Happy Birthday em inglês. Sim, Lá, nossa, cantado cara, por zerei todas minha as vida. pessoas. Fiz meu aniversário em Nova York, zerei minha vida. Não, e o mais legal também nesse rolê todo, que além do Miguel e o Neto estarem comigo, era que, tipo assim, eu ficava em conflito o tempo todo. Será que isso tá acontecendo? Será que isso é real? E assim, cara, E tem que contar a história da banheira. eu sabia que você ia falar disso. É. Meu, Pra esse ai, tema que tem que ter a história da banheira. raiva! Porque assim, teve um dia que foi... Cara, aquele dia foi perrengue, porque assim... Foi o dia mais cansativo. Foi. Porque quando você vai pra fora, óbvio, brasileiro, né? A gente leva uma mala meio que vazia, porque você quer o quê? Fazer compras? E aí a gente ia num... Ai, como é que chama? Outlet. A gente ia no Outlet em New Jersey. Só que daí o que acontece? Quando a gente chegou lá, na primeira vez que a gente foi tentar ir, por alguma razão, o ônibus lá parece que sofreu um acidente na estrada, o ônibus que leva, daí tava tudo parado. Aí eu falei, ai, Neto, já é um sinal, a gente acabou de passar por uma questão de acidente, não vou pegar esse ônibus, eu não vim aqui pra morrer, que eu já sou bem exagerada nessa parte, gente, eu sou neurótica. Aí, beleza, aí eu perguntei pro motorista se podia usar esse ticket lá na passagem outro dia, ele falou que qualquer dia, que, tipo, não tinha validade, tá beleza, daí a gente foi embora.
Aí no outro dia a gente acordou cedo, a gente falou, ó, hoje a gente vai fazer esse rolê de ir lá comprar as coisas. Aí beleza, a gente foi, compramos as coisinhas lá que a gente queria. E aí também tem esse rolê também, porque, cara, andar de mala, né? Nossa, não tinha acessibilidade Cansativo. alguma, foi uó. Beleza, a gente fez as comprinhas e tal. Aí a gente pegou o metrô, que daí o que acontece lá em Nova York também? O metrô tem as linhas, tipo, amarela, não sei o que, mas tem as letras. E às vezes você desce num lugar, mas você tinha que estar naquela linha, só que em outra letra. E aí a gente errou. E aí tem aqueles expresso que passa direto. Aí a gente pegou um trem desse, velho. Nossa. Já Aí, tava ficando à noite, a putz, gente cancelou uns 3 rolês esse dia porque a gente não demorou mais que demorou muito. deveria, se perdeu. Daí, aí pra resumir, né? Aí a gente pegou esse trem errado, daí tava dando tudo errado, essas coisas e tal, a gente com fome, aí o bebê, né, que o Miguel, tipo assim, 2 anos, a gente não queria ficar dando fast food pra ele, então era difícil arrumar comida saudável. E, cara, a gente tava indo pra visitar Nova York como pobres, entendeu? Então a gente não tava indo comer em restaurante chique, não sei o quê. O máximo que a gente conseguia era fazer um brunch bem sustentável, tipo assim, salmão, essas coisas assim, pra sustentar mesmo. E depois era o que dava. Beleza. Aí o que aconteceu? Aí um belo dia, que foi nesse dia que eu peguei, vi uma mulher que ela acho que ela era obesa, né, amor? Era obesa e tava com um E tava com neném. um carrinho de bebê. E essa mulher não ia conseguir pegar o elevador. Eu só sei que dela ficou um tempão lá numa fila pra tentar pegar o elevador e a gente deu a volta e quando depois de um sei lá quanto tempo encontrei com essa mulher e ela tava cantando lá pra ganhar dinheiro cantando e o bebezinho do lado. E aquilo me cortou o coração. Que eu falei assim, cara, Nova York não era tudo isso que eu sempre sonhei. Olha o que eu tô vendo agora. Uma mãe passando por essa situação e tal. Aquilo mexeu comigo, eu grávida, né? Hormônios. Eu lembro que eu fui tomar banho e lá é banheira, né? Meu, nessa que eu fui tomar banho, tô lá na banheira, eu comecei a chorar. Mas assim, não foi um choro. Foi, tipo assim, uma crise de choro, de soluçar. Que o Neto foi lá e falou assim, amor, o que foi? Isso aqui. Daí eu falei assim, cara, eu tô muito brava, tô muito chateada, porque assim, eu sonhei com isso por 15 anos e Nova York não tá sendo o que eu esperava. Olha só, a gente fazendo tudo isso, você andando pra cima e pra baixo e não tem acessibilidade, tipo, aquela mulher, sei lá quanto tempo será que ela faz isso, de ter que ficar pegando elevador e não tem, ou então não tem escada rolante, tem nada, e ela com aquele bebê tendo que cantar, não sei o que, naquelas condições e que raiva, você também pra cima e pra baixo. E, tipo assim, dava pra ver que o Neto tava sentindo dor, porque o culto dele tava super machucado. Ele tava recém-protetizado. Então, tipo, era aquela prótese ainda provisória. Então, ele sentia muita dor. E eu falei assim, cara, não acredito que é isso e tal. Eu chorando muito. Aí, de repente, assim, eu comecei a Na chorar. hora que ela tava parando de chorar, aí veio outra crise. Eu comecei a chorar e eu Porque assim, ela estava chorando no eu assim, metro meu quadrado Deus, eu mais sou... caro do mundo. Eu pensei, gente, eu sou muito O centro de hipócrita. Nova York, Manhattan. Aí o Neto, o que foi? Eu tô chorando em Manhattan, numa banheira. Tem gente que tem muito mais problema que eu. Olha como eu sou hipócrita. Comecei a ter outra crise de consciência. Aí, cara, o Neto até queria rir, né, amor? Por dentro eu tava rindo. Aí demorou mais um pouquinho, aí passou. Aí foi nesse dia também que a gente descobriu que a gente tava muito perto daquele bar do How I Met Your Mother. E a gente foi lá, daí meio que salvou o rolê. E aí o que foi legal disso também, que a gente aproveitou essa viagem, a gente ficou 5 dias em Nova York. E aí eu tenho uma amiga que ela mora no Canadá, em Montreal, em Quebec. E aí, então, quando você tá de Nova York pra ir pro Canadá, é um avião, dá o quê? 1 hora e meia. Isso, como se fosse São Paulo e Campo Grande, né, e tal. E quando você tem o visto americano, você consegue o canadense, que é o ETA, que daí praticamente é um negócio que você preenche, você paga lá a taxinha e fica no seu passaporte, já quando escaneia já aparece lá. Então a gente ganhou esse bônus, que a gente ficou 5 dias hospedado no Canadá, na casa dessa minha amiga. Foi uma experiência muito legal também, a culinária é bem melhor, tipo, a comida é bem mais gostosa. A única questão lá é que o idioma é francês. Então a gente penou um pouco nisso aí, porque, tipo, tinha que falar francês, mas a Carol tava lá pra nos ajudar, ela e o Irving. E foi uma experiência muito legal. Foi um momento que a gente tava tão cansado que a gente nem conseguiu aproveitar tanto quanto Ah, gostaria. e eu perdi o tampão também, né? Que quem não sabe, né? O tampão é tipo uma gelatina que protege o colo do útero pra não vir bactérias lá onde tá o bebê.
No Miguel aconteceu isso também, mas no do Murilo eu perdi na banheira lá no outro dia em Nova York. E aí eu mandei mensagem pro médico, o médico falou, dá uma segurada, você deve estar se esforçando demais, andando demais. E, o guri tinha 5 meses, então eu não podia entrar em trabalho prematuro, porque ele não ia sobreviver. E aí, então, isso mexeu com a gente também. É um dos processos que desencadeia o trabalho de parto, né? Sim. No começo do trabalho de parto acontece isso. Então, quando a gente chegou no Canadá, a gente chegou com essa insegurança de, tipo assim, vamos pegar leve, vamos fazer uns rolezinhos mais tranquilos aqui na região mesmo, porque esse menino pode nascer agora. Enfim, foram muito legais, 5 dias maravilhosos no Canadá. E aí do Canadá voltamos direto aqui para São Paulo. Não. E Campo Grande, direto Campo Grande. É. E aí a gente fala, né, que em 2024 a gente vê uns 3, 4 anos dentro de um ano só. Nossa, que loucura. Como se não bastasse a gente ter passado por um acidente, uma gestação, uma viagem internacional, com todas essas situações, a gente já se pensava em se mudar de Campo Grande e ir embora de lá para outro lugar. E a gente tinha um ou outro palpite de uma ou outra cidade aí de olho. E com a nossa vinda 2 vezes para São José. Dos Campos, né? Porque tem São José dos Campos. Depois da viagem de Nova York, a gente veio para cá em agosto, se eu não estou enganado, para fazer a prótese definitiva. Mais 15 dias ficamos aqui. E aí decidimos mudar para cá, em São José dos Campos. Na verdade, amor, não foi em agosto. Foi antes, né? Foi em julho, sabe? Porque a gente fez o aniversário do Miguel e daí a gente veio embora. Final de julho a gente tava fechando o aluguel e aí fomos pra lá, ficamos mais um mês e pouquinho e aí em agosto mudamos de vez, Em agosto nós mudamos de fato. E eu grávida de 8 meses do Murilo. Eu lá amputado, grávida de 8 meses na mudança, a gente com o Miguel. Fizemos a mudança. Aí um dos principais motivos, né, é a gente estar perto da clínica, onde eu faço manutenções pontualmente, eventualmente eu tô lá. E faz diferença, né? Fala sério. Faz diferença, direto eu vou lá, tá torto, tá desregulado. Alinhamento, balanceamento, cambagem, troca de óleo, essas coisas assim. Cala a boca. Não, e pior que eu tô séria, assim, depois que eu fui entender que você tava falando de carro. Ajuste, tá incomodando, tá machucando, tá desalinhado. Realmente, tipo limpeza, lubrificação, existem manutenções a serem feitas também. Sim. E aí nos mudamos para São José dos Campos, onde começa uma nova temporada. Porque daí, galera, senão a gente vai falar tudo aqui, não vai ficar legal, a gente tem muitas outras coisas pra contar. Mas basicamente é isso. No próximo episódio a gente vai contar como é que foi essa mudança, como que foi a adaptação do Neto com essa nova prótese. E muitas novidades. A chegada do Murilo, né? Porque daí o Murilo nasceu aqui em São José, enfim, aí a gente continua. Mas primeiramente pedir desculpa pra vocês por todo esse tempo que a gente demorou pra gravar. Que realmente muita coisa tava acontecendo aqui, né? Literalmente, vocês viram mais ou menos aí nesse vídeo, que a gente meio que contextualizou nesse podcast, mas a gente tá voltando. Estamos tentando o máximo possível manter essa frequência para voltar fazer esses episódios pra vocês. Agora estamos no momento em que a gente consegue pôr as crianças pra dormir. Exato. E a gente tá gravando com a câmera aberta na nossa frente. Toda hora a gente tá olhando pro lado. Monitorando os 2 bonitinhos dormindo. Exato. Então agora nós temos aí um mínimo de condição e a gente consegue voltar a gravar. E esse é o plano. Vamos estar aí nos próximos episódios. Não desiste mais da gente, presentes. não. Compartilha, entendeu? Porque a gente já entende que isso é um chamado. A gente, desde o primeiro episódio, a gente entendeu que Deus usa dessa nossa experiência, dessas nossas vivências para poder ajudar outros casais, outras pessoas que estão passando por esse momento agora de prótese, de amputação, ou de puerpério, ou de... Enfim, a gente entendeu que o Drinetopia é um chamado que a gente tem para poder ajudar outros casais que podem estar passando por isso e precisam, né, dessa empatia. Então é isso. É isso, vai lá nas redes sociais, tem muitos spoilers por lá que vocês já podem ver. Exatamente. E é isso, agradecemos a audiência. Compartilha. E até a próxima. E até o próximo vídeo.